Queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo. É um texto bem conhecido, lá em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, repitam comigo, tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu quero bendizer o teu santo nome nessa noite. Pai, eu quero enaltecer, Senhor, a sua santidade, o seu amor, o teu amor que nos constrange, Senhor Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos olhou com olhos de amor, Senhor Deus, e o Senhor deu o maior exemplo, Pai, para que nós venhamos a seguir e adorar, que é o seu Filho morrendo em nosso lugar. Senhor, que teu Espírito Santo nessa noite possa nos constranger com teu amor, ó Pai, para que nós venhamos, Pai, ter consciência, Senhor Deus, e princípios, Pai, de filhos, Pai, do Senhor nessa terra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode se sentar em nome de Jesus. Antes de nós pregarmos, eu queria falar com os irmãos o seguinte: sábado que vem é o nosso terceiro sábado. Eu vou estar aqui, eu e minha esposa, a gente vai estar aqui a partir das 6 horas da manhã até o meio-dia com o relógio de oração. Só que esse relógio de oração ele vai ser diferente, tá, queridos? Ele vai ser diferente, né? Quem vier aqui, venha que depois você vai ver. Então vai ser o relógio de oração, vai ser semana que vem, no sábado, a partir das 6, tá? De 6 a meio-dia. Eu vou estar aqui, cada um que vier orar, tá, querido? Deus me deu uma direção para estar orando pela vida de vocês aqui. Aqueles que vierem, a gente vai orar pela sua vida, amém? Você vai falar assim: pastor, eu estou com enfermidade, eu estou precisando disso, e a gente vai levantar um clamor por você. Vai ter o teu momento de oração e nós vamos orar por você. Vai ser algo sobrenatural de Deus, amém, querido? Então vem em nome de Jesus. Outra coisa, assim como na deliberativa eu pedi autorização ao pastor, né? Esse ano a gente está com um cronograma para trabalhar com oração na igreja. E eu estou, querido, hoje, né? Estive orando durante essa semana para que Deus viesse a arder no coração dos irmãos, aqueles que querem trabalhar conosco, com a oração da igreja, tá, queridos? Porque às vezes o pessoal fica com medo, né? Quando fala de oração, intercessão, o pessoal tem medo. Eu vou... Querido, não é nada disso que você está pensando, amém? E eu estou preparando, tá, querido, um material, depois eu vou conversar com o pastor, e esses irmãos que quiserem trabalhar conosco, ou que quiserem aprender sobre oração, né, e princípios de oração, a gente vai estar, querido, dando um curso aqui rápido para os irmãos. Isso, querido, não vai ser só para você estar aqui dentro da igreja, igual a gente ora ali, não. Para você aplicar na sua casa, para você aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia. Amém? Então, os irmãos que quiserem, que tiverem aí, que o Espírito Santo... Eu orei durante a semana, falou: Senhor, fica falando no ouvido dos irmãos, vai lá, dá o nome pastor Nilo, dá o nome pastor Ané, dá o nome para eles, dá o nome... Meu irmão, vai ser necessário. Por que eu estou falando isso? Querido, esse ano eu tenho um hábito de, antes da virada do ano, eu peço ao Senhor uma direção para mim estar orando durante o ano, né? No ano retrasado, né, quando eu estava lá no outro templo, o Senhor me deu uma direção, que era para estar orando pelo altar, púlpito, mesa e leito, né? Foi a direção que o Senhor me deu. Esse ano, eu estava, a última semana, antes do ano novo, o Senhor me deu, né, Josué 7, versículo 12, quando fala do pecado de Acã, né? Quando o Senhor fala para ele ninguém pegar nada de Jericó, ele vai lá, pega uma capa babilônica, ele pega 200 ciclos de prata, moedas, né? E pega uma bacia de ouro e enterra lá no meio da sua tenda. E quando foi lutar contra Ai, né? Aí falaram assim: manda uns 2 ou 3 mil. Aí saíram de lá envergonhados. Aí Josué botou seu rosto, né, em terra e começou a clamar. O Senhor falou: José, por que você está clamando? Tem coisas roubadas no meio do povo, escondido nas tendas. Tem coisas ocultas.
Interessante que lá no 7:12 o Senhor fala assim: e o povo de Israel se fez condenado. Isso me chamou a atenção, eu comecei a orar em cima disso. Que esse ano, querido, né? Às vezes a gente fala assim: por que está acontecendo isso na minha vida? Querido, às vezes tem coisas na sua vida que impedem o agir de Deus. Tem situações que você faz ou coisas que você pratica que impedem o agir de Deus. E o Senhor fala com Israel, né? E você não vai poder subsistir contra o inimigo e o meu braço não pode ir contigo. Então, querido, esse seria um ano em que o Senhor ia tirar as coisas ocultas do meio da igreja. Esse seria um ano que o Senhor ia tratar no íntimo pessoal de cada um. Por quê? Porque muitas vezes a gente se faz condenado e Deus não pode agir em nosso favor. E outro texto que o Senhor me deu foi Isaías capítulo 56, versículo 7, que fala da oração, e no finalzinho fala assim: e minha casa será chamada casa de oração. Querido, eu pensei, é a igreja? Não, eu falei, sou eu. Porque nós somos a casa favorita de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então essa casa vai ser chamada casa de oração. Amém? Então, querido, vai ser um ano em que o Senhor vai romper na vida daqueles que querem, né? O Senhor vai fazer na vida daqueles que querem. E querido, guarde no seu coração. Assim como a gente leu esse texto aqui, que o Senhor me constrangeu ontem, hoje, em cima desse texto, né? E eu fiquei, poxa, Senhor Deus, essa palavrinha me machucou, me bateu, o tal. Que Deus amou, podia ser Deus amou o mundo, né, que deu o seu filho, mas colocou que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu comecei a querer entender a dimensão desse amor de Deus por nós. E querido, eu vou falar uma coisa para você: quando a gente começa a tentar entender essa tal maneira de Deus nos amar, isso nos constrange. Na semana passada aqui eu estava falando com os irmãos, eu vou repetir algumas coisas que eu falei aqui na terça-feira, que algo que o Senhor colocou no meu coração, que aquilo que quer, a gente faz pouco para aquilo que a gente quer atrair de Deus. A gente às vezes acha que faz muito, a gente não faz, querido. E eu estava aqui, querido, no começo do curso, falou: me dá um sinal, o pastor pregou metade da minha pregação, está anotado aqui, o pastor pregou metade, eu falei assim, eu estou ali, Senhor, fecha a boca do pastor, mas senão não vai ter nada para me pregar. E querido, uma das coisas que o Senhor me constrangeu ontem e hoje foi pelo amor de Deus, aquilo que Deus já fez por nós, né? E aquilo que nós não estamos correspondendo por esse amor de tal maneira. E querido, vou falar uma coisa para você. Na semana passada o Senhor tratou muito comigo, né, com relação à adoração. Eu ministrei aqui na terça-feira para os irmãos, que o Senhor falou assim: adoração plena, falou no meu ouvido, adoração plena. Eu, querido, comecei a abrir a palavra e veio Adão na minha mente, que Adão, querido, ele adorava Deus, ele tinha uma adoração plena. E eu comecei a questionar: Senhor, essa adoração que o Senhor quer da gente para esse ano. E o Senhor me levou, querido, a abrir um leque na minha cabeça, porque às vezes, querido, a gente tem a conotação que no culto de domingo eu venho para aqui, os irmãos contaram o louvor, né? Ele é leão da tribo de Judá, a gente está aqui, poxa, eu adorei a Deus. E eu comecei a entender, querido, que a adoração plena não é só isso, né? Aí eu comecei a entender que Adão, ele estava no Éden e tinha uma característica ali, que ele cultivava, ele plantava, e a palavra cultivada vem da mesma ramificação da palavra cultuar, né? Então, enquanto ele estava trabalhando, ele estava fazendo ali para Deus, ele estava o quê? Adorando. Interessante, sem pecado. Então o Espírito Santo começou a tratar nessa semana comigo, na semana antes da virada do ano, que a adoração maior que o Senhor ia buscar na sua igreja nesse ano, querido, né, seria uma vida sem pecado. Amém? Amém. Amém, uma vida sem pecado, querido, né? Porque, queridos, mas pastor, por que você está dizendo isso, querido? Porque aí que o Espírito Santo entrou no embate comigo. Falou assim: meu filho, você pode pregar na igreja, pregar no altar, você pode louvar, você pode fazer uma porção de coisa na minha casa e está em pecado. E interessante, querido, que o domingo é o primeiro dia da semana. A gente começa o primeiro dia da semana, a gente já começa adorando a Deus, na presença de Deus. Mas aí vem o segundo dia, que é a segunda-feira. A segunda-feira. É aí, querido, que a gente vai começar a ser confrontado com aquilo que a gente pregou aqui em cima, com aquilo que a gente louvou aí também.
E lá fora, querido, eu tenho que ser referência. Tenho que ser referência. Eu vivi algo, até falei com os irmãos, interessante durante essa semana. Eu peguei um serviço aí num prédiozinho, né? Meu irmão, pensa se lascar de verde e amarelo, foi eu. Que era no 5º andar e não tem elevador. Tive que subir essa ferramenta, querido, meu Deus. Eu falei, Senhor, e agora, filho? Agora você deu sua palavra, conclui serviço. Fiquei 4 dias. Interessante que no primeiro dia apareceu um pedreiro lá, um rapaz novo. E puxei conversa e tal, começamos a conversar. E ele é da igreja. E começou, querido, aí eu falei assim, poxa, eu vou ter que arrancar esses caixonetes todinho dos quartos, de cozinha, de entrada, vou ter que arrancar aquilo, vou ter que botar outro, vou ter que arrematar, botar a porta, a fechadura. A minha carne até tremia. Mas aí eu falei assim, cheguei para ele e falei assim, né? Quanto você me cobra para ir arrancando esses caixonetes aí? Você falou que você não está fazendo nada? Ele falou assim, não. Ele falou assim, irmão, eu sei que você é irmão. Ele falou para mim, eu sei que você é irmão. Eu falei, sabe, eu arranco para você. Não tem problema não, arranco. Começamos a conversar de Deus, falar de Deus, né? Interessante que depois que ele arrancou, ele falou assim para mim, falou assim, eu não quero receber nada, aquilo que a gente conversou, aquilo já edificou a minha vida. E ele deu um testemunho para mim, querido, que o Espírito Santo, depois que ele foi embora, tratou muito forte comigo, muito forte comigo. Ele falou que foi fazer serviço na casa de uma mulher, e quando ele chegou lá, a mulher falou assim, eu sou do candomblé, né? E ele foi lá, fez o serviço. Depois que ele fez o serviço, a mulher falou assim com ele, você é evangélico, não é? Ele falou, eu sou. Como é que a senhora sabe? Ela falou assim, o teu comportamento te denuncia. O teu comportamento te denuncia. Querido, eu achei isso muito forte. Assim como o pastor falou aqui, quando a gente lê na palavra que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus tem um amor sobre nós, querido, a gente tem que se sentir constrangido por esse amor. E muitas vezes hoje na nossa vida, querido, né? As pessoas interessantes, né? Que eu estava falando aqui na terça-feira, que esse ano, querido, duas armas que nós estamos usando, elas vão ser essenciais para esse ano: oração e leitura da palavra. A palavra de Deus fala assim, orai sem cessar. E depois fala, medita nessa palavra de dia e de noite. O Espírito Santo tratou algo muito sério na minha vida, querido, que a importância de eu ler a palavra. Aí o Espírito Santo estava falando assim, tá vendo? Assim como aquele jovem que estava conversando contigo de Bíblia, ele lendo Bíblia, aquela mulher do candomblé leu a Bíblia, deu a vida dele. E querido, nesses dias, né, a gente se alimentar dessa palavra, as pessoas vão ler a nossa vida e elas vão descobrir se vale a pena servir o Deus que nós servimos ou não. Então, querido, entenda esse princípio. O teu comportamento vai te denunciar. O teu comportamento te denuncia. Então, meu irmão, eu imagino aquele jovem, você é evangélico. A gente podia dizer, a mulher tem dom de revelação? Não. E aí eu entendi por que o comportamento dele denuncia ele. Eu fui lá, fiz sujeira, ele limpou. Sem falar nada, ele falou, não, eu sei quem eu sou diante de Deus. E eu fiquei me constrangido, eu falei, poxa Senhor, eu quero que meu comportamento venha me denunciar também. Me ensina a entender esse amor, Pai, que o Senhor tem por mim. Você sabe por quê, querido? Porque a gente faz descaso muitas vezes desse amor de Deus. A gente faz descaso desse amor. Quer ver uma coisa? Assim como o pastor começou aqui, né, falando sobre o amor de Deus, né? Você está aqui, né? Por que já se parou para perguntar, por que você veio aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Adorar, mas só por causa disso, pastor? O senhor vem porque o senhor grato e ama. Querido, nesses dias, a coisa que nós estamos menos fazendo é vindo para a casa de Deus por amor.
A maioria das pessoas que estão vindo para a casa de Deus porque estão com medo de ir para o inferno. E você vê quando a gente fala de comportamento, porque o comportamento denuncia, querido. Querido, se eu amo a Deus, presta bem atenção numa coisa. Se eu amo a Deus, eu amo essa obra, eu amo essa casa, eu amo os irmãos. Meu irmão, eu vou falar umas coisas aqui que me constrangem. Não era necessário o pastor, querido, chegar e falar: irmãos, você que está aí fora, entra. Não era necessário, querido. Você vê igual o pastor falando de Davi. Davi fala, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, chegar aqui com alegria: Senhor, muito obrigado porque eu tenho uma casa para congregar, um lugar para congregar. Querido, se eu amo a Deus, não era necessário a gente fazer uma deliberativa, o pastor falar assim: ó, os líderes que não vierem na oração, que não participarem disso, eu vou convidar. Querido, não era necessário. Sabe por quê, querido? Existem duas coisas que eram para permear a nossa vida: consciência é uma delas, e princípio. Consciência de eu saber quem eu sou, de quanto eu amo a Deus, do quanto eu preciso desse Deus. E princípio, eu fazer, querido. Aí, querido, o Espírito Santo tratou comigo e falou assim: sabe por que não tem muitas pessoas que não estão se convertendo? Paulo fala que nós somos cartas vivas do Senhor. É porque as pessoas, querido, né, a gente não está lendo Bíblia. E se a gente não está lendo Bíblia, a gente não tem nada para expressar de Deus para as pessoas. As pessoas olham para nós na rua, querido, e não veem nada na nossa vida. Então, se elas não veem nada, elas não vão descobrir o quanto é bom servir a esse Deus. Tu está pegando no teu espírito aí? Então, querido, a maior expressão de adoração para esse ano vai ser obediência. Vai ser não pecar, ser verdadeiro. A gente adotar, querido, uma vida de consciência e princípio cristão na nossa vida. Orar, querido, orar. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a... ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, isso me deu um nó na cabeça. Aí que eu comecei a entender, querido, né? Que a gente fala assim: poxa, eu quero ir para a presença de Deus. Mas quando eu começo a entender que Jesus é o caminho e eu não vou ao Pai senão por Ele, primeira coisa, eu tenho que conhecer. Se é um caminho, eu tenho que estar nesse caminho. E para mim andar nesse caminho, eu tenho que conhecer esse caminho. E, querido, o primeiro contato que nós temos de conhecer, querido, o caminho é a palavra escrita. Para ter acesso à palavra viva que é Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. E, querido, vou te falar, nesses dias, a Bíblia vai ser o seu GPS. A Bíblia vai ser o seu GPS, né? E, querido, vai nos guiar. Vai nos guiar. E não adianta, querido, não adianta, tá, queridos? A gente não tem como a gente acessar Deus, conhecer Deus, a não ser pela palavra. A não ser pela palavra. Aí a gente fala de oração. A gente fala de oração também, orar sem cessar. Querido, a maior guerra que nós estamos tendo aqui, que eu sinto peso, é a oração da igreja. E todos os lugares que a gente vai, é a mesma coisa. As pessoas não estão orando, querido, não estão orando. Eu fico vendo aqui, às vezes, né, querido, a gente tem o dia da terça-feira de oração, a gente tem um momento que a gente dá uma palavra, depois a gente divide os grupos. Querido, eu marco às vezes... é 5 minutos, 10 minutos no máximo de oração. Depois está todo mundo voando, meu irmão. Aí Jesus falou para Pedro lá: Pedro, tu não pode orar comigo nem por 1 hora? Imagina a gente com Jesus na oração. Jesus falou: pô, vocês estão orando 10 minutos, 20 minutos. Era para ser prazeroso, pelo amor que eu tenho por Deus. Querido, por Jesus ter me amado de tal maneira, era para ser prazeroso eu estar na presença do Senhor orando. Orar junto com os irmãos. Meu irmão, quero orar contigo, meu irmão, vamos orar junto aqui. A gente tem isso no nosso meio. Aí você vê, querido, né? Por que a gente está falando até das pessoas se converterem? Porque a gente vê na igreja de Atos, nós estamos aprendendo aqui sobre Atos, que fala, querido, que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Oração, partir do pão. E fala, querido, que o povo via, né, o lidar deles, entre eles,
Pô, não, quero fazer parte desse povo. E fala que Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Eles tinham algo diferente, eles tinham um diferencial. Meu irmão, nós temos esse diferencial que o mundo precisa dentro de nós, chamado Jesus Cristo. Mas como as pessoas estão identificando Jesus em nós? Como nossa parentela está identificando Jesus em nós? Se eu não estou tendo contato com essa palavra escrita, eu também não estou tendo contato com a palavra viva. E se eu não estou tendo contato com a palavra viva, as pessoas não vão ver Ele em mim. E não vão saber o quanto é bom servir a esse Deus. Aí fala orar sem cessar, né? Aí na terça-feira eu estava falando com os irmãos aqui sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 6, que fala assim: quando tu orares, entra para o teu quarto em secreto, né? Aí fala assim: e orando, o teu pai que está em secreto, ele te... Ih, pastor, ninguém está lendo Bíblia aí não. Ele te... Ouve? Ele te... Né? Ouve, é ver. Viu? Peguei todo mundo. Ele te vê. Querido, esse negócio me deu outro nó na cabeça. Sabe por quê? Porque, por exemplo, estou falando com o pastor aqui. O pastor, ele está o quê? Me ouvindo. Quando você vai falar com alguém, alguém tem que te ouvir, certo? Mas por que a Bíblia fala que você orando o Pai em secreto, Ele te vê? Eu falei: Senhor, que negócio doido é esse? Aí o Espírito Santo me levou, olhando em concordância da Bíblia, né? Aí você vai fazendo umas pesquisas, achei Mateus capítulo 15, versículo 8, que fala assim: esse povo, né, me louva com os lábios, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu comecei a entender porque quando a gente está no secreto, o Senhor nos vê. Através desse texto de Mateus 15, 8. Que, querido, quando o Senhor te vê, quando você entra para o teu quarto em secreto, o Senhor não está prestando atenção primeiro no que sai das palavras dos teus lábios. Ele está olhando para o teu coração e vendo o que realmente o teu coração quer dizer. Amém? Eu vou repetir. Quando você entra para o quarto secreto, e a palavra fala que o seu pai te vê, para ver ele vai olhar para uma direção, vai olhar para algo. Mateus 15, 18 fala: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Todas as vezes que você ora, querido, o Senhor não está prestando atenção nos teus lábios. Ele está olhando para você, o que o seu coração está querendo verdadeiramente dizer. Por isso, querido, que esse é um ano em que o Senhor vai nos alinhar com o seu Espírito Santo. Vai ser um ano, querido, que Deus vai mexer dentro de nós e vai nos ajustar. Para quando a gente abrir os nossos lábios, orar, aquilo que eu vivo, querido, vai condizer com aquilo que eu falo. E isso vai gerar, né, autoridade na minha vida. Isso vai gerar, querido, vai mover o braço de Deus ao meu favor. Porque, querido, se aqui dentro não condiz com aquilo que sai, Deus não age através da minha oração. Você está pegando aí, querido? Então, quando você lê Mateus capítulo 6, versículo 6, você vai entender por que Deus, Ele está ali, não tá, era para ser assim: e você está orando em secreto, o Pai te ouve. Não está escrito lá, o Pai te vê. É porque Ele vai olhar primeiro para o teu coração, o que o teu coração quer dizer, não o que teus lábios estão falando. E esse é um ano, querido, vai ser o ano da oração. E, querido, vou falar uma coisa para você: é a forma com que você tem de falar com Deus, de você se achegar a Deus. A oração, querido, pelo amor que Deus tem por mim, era para ser prazerosa. Você imagina uma coisa, por exemplo, vamos falar aqui de alguns personagens bíblicos. Você imagina Abraão. Na época de Abraão, Moisés, tinha Bíblia? Não. Tinha ministério de louvor? Não. Tinha microfone? Não. Eles tinham internet para pesquisar? Não. Querido, aí eu te pergunto:
como esses homens adoravam a Deus. Como eles tinham contato com Deus. Como eles tinham contato com Deus. Eles iam passando, né, as histórias, eles iam passando de pai para filho. E a primeira coisa, querido, que eles tinham uma vida de obediência a Deus. E interessante que o Senhor falava com eles de forma poderosa. Com Abraão, a palavra fala que apareceu, né, um homem de veste branca, 2 anjos, foi lá na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Jacó lutou com um anjo que ele deu, acredito até que seja o próprio Senhor Jesus, a madrugada inteira. Davi, meu irmão, você imagina Davi com uma Bíblia hoje, Davi com né, naquela época já tinha lá os levitas, mas imagina Davi com a estrutura igual nós temos. A palavra fala, um homem segundo o coração de Deus. Entenda o amor de Davi por Deus. Ele pecava, matou, mas interessante. Davi cometeu adultério com Batseba, mas você não vai ver depois Davi cometendo um adultério de novo. Ele errava e aprendia. E ele falava, Senhor, tira tudo de mim, tira reino, tira tudo, mas não tira de mim a sua presença. Tira, mas não tira a sua presença. Você vai ver, queridos, vários salmistas e o próprio Davi falando, Senhor, eu anelo pelos seus átrios, pela tua presença, pela sua casa. Querido, nós temos que começar a entender esse amor de Deus. Você sabe por quê? Porque tudo que eu fizer para Deus, quando eu entendo o amor dele por mim, querido, eu vou fazer com prazer. Eu não vou fazer porque, está precisando, estão me pedindo, não. Ir para a casa de Deus, querido, hoje a gente negocia. Hoje eu estou cansado, não vou para a casa do Senhor, não. E a palavra ensina, Jesus falando assim, vinde a mim todos que estáis cansados. Eu estou cansado, eu estou do pó para a poeira, eu sei aonde eu vou restaurar minhas forças, vai ser na presença do Senhor. Aí Jesus falou assim, né, vinde a mim todos que estáis cansados e contritos de coração, eu vos darei alívio. O amor de Deus dá alívio. O amor de Deus, a presença de Senhor nos dá alívio. Quantos aqui, né, queridos, já estão se sentindo peso? Quantos aqui estão se sentindo assim, né, se arrastando? Tem um Deus, querido, que te amou de tal maneira. Tudo que a gente faz para Ele é pouco. Eu digo que é nada perto do que Ele fez pela gente. E quando a gente fala de obediência, querido, a maior expressão de obediência para mim, dentro da palavra, é o próprio Senhor Jesus. Que Jesus, ele foi sempre obediente no céu e veio como homem na terra e foi obediente também. É um novo tempo, querido. A gente tem que aprender a descobrir esse novo tempo em Deus. Amém? E deixa eu entrar aqui na pregação aqui. Amém? Em nome de Jesus. Vou pegar aqui que o pastor já pregou a metade. Então, querido, presta bem atenção numa coisa. Outra coisa que eu quero tratar com a igreja hoje. Por exemplo, qual o maior inimigo hoje? Qual o maior inimigo hoje para o crescimento da igreja? Qual o maior inimigo hoje para o crescimento da igreja? Eu vou falar uma coisa para você que o Espírito Santo tratou comigo. Quando a gente se converteu, né, há bastante tempo atrás, terça-feira era culto de cura e libertação. E geralmente, querido, né, toda terça-feira tinha gente manifestando o demônio dentro da igreja. Pegava, levava para a salinha, expulsava, trazia de novo, dava água e tal. Toda terça-feira tinha isso. Toda terça-feira. E hoje eu estava pela manhã, querido, o Espírito Santo estava me trazendo essa memória daquilo que a gente viveu lá atrás. E você fala, pô, Senhor, por que hoje a gente não vê mais manifestação no meio da igreja? Querido, o demônio a gente expulsa. Obra maligna a gente desfaz em nome de Jesus. O maior inimigo hoje do crescimento da igreja são as obras da carne.
são as obras da carne. E obra da carne você não expulsa, não tem como você expulsar a obra da carne. Obra da carne, querido, é comportamento, mudança de comportamento. Quantos de nós, querido, precisamos ser ajustados nessa área? Interessante, querido, que mediante a isso que eu estou falando para vocês, o diabo hoje ele não está precisando lutar contra a igreja, porque a nossa própria carne está nos vencendo. Aí o diabo olha, aquele lá está sendo vencido pela mentira, aquele lá está sendo vencido pelo desânimo. Então o diabo ele está se destruindo sozinho. Querido, a nossa carne está ajudando o diabo a nos derrotar. Está ajudando o diabo, querida, a não deixar nós vermos a glória, assim como o pastor falou, a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Leia sobre as obras da carne. A nossa carne, ela está ministrando desânimo. As pessoas não estão mais com amor à obra. Elas não estão ligando mais pela aliança que elas fazem, pelo nível de consciência e comprometimento. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas saíram do nosso meio? Eu tenho orado, querido, ao Senhor, e minha esposa, a gente tem orado para Deus fechar a porta dos fundos da igreja. E eu sinto, querido, vou falar uma verdade, que muitos irmãos estão desanimados. Muitos irmãos estão desanimados. E eu tenho orado, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo isso, Pai. Eu não aceito isso. A gente fala, querido, né? Eu estava explicando uma vez sobre autoamputação. O maior mal que tem acontecido dentro das igrejas hoje é a autoamputação, né? Deus traz você, acopla você num corpo. Aí as pessoas, chega um tempo, a pessoa fala assim: pastor, eu vou sair. Deus falou comigo, eu vou sair. Querido, eu não entendo. Deus fala com a pessoa para ela sair, mas não fala com o anjo da igreja, não testifica. O pastor sabe disso aí, né? Esse final de semana, né? Até aquele casal que estava aqui, que eu apresentei para o senhor, depois eles querem conhecer o senhor, né? Um casal de pastores, né? Pastor, eu posso ir para sua casa passar o final de semana? Pode, né? Já fui para a casa dele. Querido, eles chegaram lá em casa moído. Aí eu falei: mas por que da tristeza? Aí vieram me contar: querido, houve uma debandada grande na igreja. Uma irmã, querido, fez a cabeça de um monte de gente, saiu, levou um monte de gente. E isso arrebentou com eles, porque foram os últimos a saber. Os últimos a saber. Eu falei: mas pastor, o que você acha? Eu falei: cara, vou falar uma coisa. As pessoas não estão com temor, não estão entendendo o amor de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Eu aprendi isso, querido, aprendi isso na prática, né? Eu falo para todo mundo, não tem vergonha nenhuma de dizer isso. Porque quando Deus te acopla no corpo, né, querido? Quando Deus te acopla no corpo, geralmente aquele membro fala assim: pastor, eu vou sair. Aí vai acoplar em outro corpo. Como Deus não fez o transplante, aquele membro vai infeccionar aquele corpo ao qual ele está se acoplando. Mas quando Deus faz o transplante, querido, aquele membro sai daqui e vai para lá, ele frutifica. As pessoas não querem esperar o tempo de Deus, não querem buscar em Deus, querido, aquilo que o Senhor tem. Querido, se Deus te colocou na IBR, Senhor, o que o Senhor tem para mim na IBR? Que às vezes, sabe o que acontece, querido? A gente está esperando, querendo ser carregado pela mão. A gente está, querido, quantas vezes vocês me ouviram aqui falar que eu tenho orado pelo chamado da igreja? Cada um tem um chamado, para que haja um despertamento. Porque quando você trabalha na obra, quando você se envolve com a obra, querido, isso te dá prazer em estar na obra de Deus. Você começa a querer ter necessidade de fazer mais, de conhecer mais, de estar junto. Só que a gente acostumou, querido, a igreja, eu vou falar assim, a igreja virou um fast food, né? Comida rápida. Os irmãos vêm, sentam, escutam uma palavra, vai embora. Só, querido, que o diabo, ele está num tempo, né? Uma parábola aqui que foi ensinada, né, pelo pastor aqui, foi ano passado, parábola do semeador.
E eu comecei a orar em cima disso. O Espírito Santo me mostrou que muitas das vezes aqui o Senhor derrama palavras tremendas, mas só que chega ali fora, assim como a parábola do semeador. O Senhor coloca uma semente na mente dos irmãos. O diabo vai lá e rouba. Assim como o pastor Léo falou aqui no domingo. Pergunta o irmão, depois que ele sai daqui, pergunta: o que foi pregado? Ih, rapaz, o diabo está roubando, querido, a semente. É por isso que a gente não está frutificando. Aí a palavra fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse não pecar contra ti é ficar infrutífero. Porque, querido, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aquilo que você está ouvindo dos meus lábios aqui, o que Deus me ministrou, querido, você pode estar com raiva de mim, você pode estar alegre comigo, querido, mas a palavra está movendo em você. Lembra que nós falamos aqui de comportamento? A palavra de Deus, ela molda em você um comportamento. Eu estava conversando com esse irmão e ele estava falando de cristianismo. Eu falei: meu irmão, primeira vez que falaram de cristianismo, identificaram o cristianismo não como religião, mas foi como comportamento. Os discípulos estão lá em Antioquia, né? Aí de repente olhou e falou: esses aí eram seguidor dele, esses não são cristãos. Por que eles falaram que eles eram cristãos? Hein? Por que eles chamaram eles de cristãos? Porque o comportamento deles, o que eles falavam, a forma com que eles falavam, se apresentavam, querido, denunciava a Cristo na vida deles. Está pegando, meu irmão? Aqueles homens, as pessoas vão olhar para nós esse ano, eles vão ver Cristo na nossa vida. Vai, esse aqui é cristão. Esse é o cristão. Assim como o pastor falou aqui: hoje não tem conectar. Meu irmão, se você ama o Senhor, você tem que aprender a amar vidas. A palavra do Senhor fala: a festa no céu, quando um pecador se arrepende, se converte. Querido, o mundo lá fora está ansiando pelos filhos. Eu sempre falo isso aqui. Mas Deus quer mostrar os filhos. Lembra, a última mensagem que eu preguei aqui ano passado foi sobre Jó capítulo 1. O que Deus quer pregar de vocês. Então, 3 pregações de Deus. Uma delas foi Deus falando sobre Jó. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro e fiel. Você imagina, querido, se Deus pregar sobre nós hoje. Deus quer pregar sobre mim, sobre você. Deus quer pregar sobre você no seu trabalho, no meio da sua família. Você, meu irmão, você é um veículo, é um instrumento de salvação, de conversão, de libertação nas mãos do Senhor. Só o pastor que está falando, meu Deus. Entenda quem você é. Alinhe, querido, a sua vida com o Espírito Santo. Começa a orar. Querido, o maior inimigo seu vai ser sua carne. A sua carne não quer orar. A sua carne não quer, meu irmão. Ela não deseja ler Bíblia. Por quê? Porque ela não quer contato com as coisas de Deus. Mas você é um homem espiritual. Jesus morreu na cruz. No dia que você falou sim para Jesus, você estava dizendo assim: Senhor, a partir de hoje eu me batizei, eu sou nova criatura. Querido, eu sou homem espiritual, então eu anelo pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu na minha vida. Se você é homem espiritual, eu vou falar uma coisa para você: você não vai achar alimento na terra, no mundo para você. Aquilo que você precisa, você só vai achar em Deus. Você só vai achar em Deus. Então, meu irmão, Deus é a sua fonte. Se você não buscar nessa fonte, querido, você não vai se desenvolver. E interessante, querido, quando a gente fala do amor de Deus, outra coisa que eu estava meditando ontem, que do jeito que a gente está, quer ver uma coisa que o Espírito Santo me ministrou? Do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, eu teria condição de sair da terra e ir para o céu? Não. Eu não teria. Mas Deus amou tanto, me amou tanto, que Jesus falou assim: eu não posso trazer ele para cá, porque não tem condição dele estar aqui. Mas vou fazer o seguinte: eu vou lá até ele.
E vou mostrar a ele como ser e como fazer para ele estar aqui. Você está pegando, querido, o amor de Deus pela sua vida? Quanto Deus te ama? Ele sabia que você não tinha condição de estar lá do jeito que nós estamos, mas Ele veio até nós. Andou no nosso meio. Nos mostrou como fazer, como ser, para a gente ter condição de estar lá junto com Ele. E esse dia está chegando, querido. Esse dia está chegando. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Só que, querido, eu vou falar uma coisa, a mesma coisa que eu falei com o irmão. Eu falei assim, ó, o diabo criou uma cortina de fumaça, chamada política. Você abre, querido, a internet, você só vê presidente A, presidente B, STF, aquilo, é isso. E isso, querido, está criando, sabe o que no coração dos crentes? Olha só a estratégia satânica. Está criando revolta, ódio, raiva no coração dos cristãos. E muitos cristãos, queridos, estão perdendo a sua essência, porque não estão olhando o que o diabo está fazendo através disso. Está querendo matar. Eu vi um abençoado falando, ah, pastor, se sou eu, mato. Eu falei, Jesus, nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos nessa terra. O nosso comportamento, querido, quem dita é o céu, é o Jesus. Como eu vou proceder, querido, com as pessoas? A Bíblia fala aqui, ama teu próximo como a ti mesmo. Nós fomos chamados para fazer diferença nessa terra, ser voz profética nessa terra. No dia que nós nos posicionarmos, querido, nós vamos ter autoridade em oração para reverter qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer país, qualquer família, qualquer pessoa. O teu comportamento te denuncia. O teu comportamento te denuncia. Defina-se esse ano quem você é. E aquilo que você definir para a sua vida vai definir aonde você vai estar, de que jeito. Deus quer fazer algo tremendo no nosso meio, querido. Mas vamos amar esse Deus, vamos amar a obra de Deus. Busque, comece a orar, Senhor, me dá prazer por estar na tua casa. Me dá prazer para ler a sua palavra, a palavra escrita, para mim poder ter revelação do verbo vivo, da palavra viva que é Jesus. Senhor, bota o desejo de eu orar mais, de eu estar mais na sua presença. Senhor, quando eu entrar para o meu quarto secreto, Pai, venha lá me ver, Senhor Deus, mas mesmo que meu coração não venha condizer com o que sai dos meus lábios, me trata no quarto secreto, porque eu quero, Senhor Deus, expressar através dos meus lábios aquilo que é verdadeiramente que está no meu coração com relação a Ti. Porque, querido, se não for dessa maneira, eu vou pregar aqui, vai sair dos meus lábios, não vai condizer com o que está aqui dentro. Se eu não obedecer, se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver prazer em estar no altar, aqui tocando, meu irmão, eu só vou tocar aqui, mas Deus não vai receber o que eu canto, o que eu falo, o que eu faço, porque não condiz com aquilo que está aqui dentro. Eu podia estar aqui fazendo, querido, e não estar expressando a adoração que Deus quer para a minha vida. E a adoração que Deus quer da sua igreja para esse ano é obediência, é viver sem pecar, é deixar que as pessoas olhem para você e venham ver Jesus na sua vida. As pessoas olham para nós, querido, às vezes vem desânimo, cansaço. Guarda no teu coração, isso está ministrando, o Espírito Santo está ministrando isso na minha vida até hoje. Leia a palavra, para quando as pessoas leiam a sua vida, elas descobrirem que vale a pena servir o Deus que você serve. Amém? Então eu queria que você olhasse para o teu irmão ali, fala para ele o seguinte, lê a palavra, olha, para as pessoas, quando olharem para você, elas descobrirem que vale a pena servir o Deus que você serve. Amém? Então, querido, guarda no teu coração
tá? Eu espero que você possa guardar isso, né? Eu peço ao Espírito Santo que venha cravar isso nas tábuas do teu coração. E para encerrar, a última coisa que o Senhor tratou comigo foi com relação ao filho pródigo. Foi com relação ao filho pródigo. O Senhor me mostrou o filho pródigo de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. O Senhor me levou na casa do pai do filho pródigo. Amém? O Senhor me levou na casa do pai do filho pródigo. E lá, querido, eu vi, né? Eu vi 4 personagens dentro da casa do pai do filho pródigo. O pai, não é isso? Tinha o pai, o filho que ficou, o filho que saiu e tinha mais quem? O povo tem que ler. Os trabalhadores, amém? Trabalhadores. Querido, Deus tratou muito forte comigo com relação a isso. Deus me mostrou a igreja dentro da casa do pai do filho pródigo. Um filho, querido, né? Que não valorizava a presença do pai, pediu tudo e, opa, vou gastar lá fora. Não queria usufruir aqui dentro, mas quer usufruir lá fora. E tem um segundo filho, que era pródigo também, não saiu. Tinha tudo de bênção para ele usufruir, mas ele não usufruía, porque ele não se entendia como filho. E tinha os trabalhadores, né? O filho que saiu fala assim: poxa, na casa do meu pai até os trabalhadores comem melhor. Interessante que ele não teve saudade da casa do pai, ele teve saudade da comida da casa do pai. Até lá os trabalhadores comem melhor do que eu. Só, querido, que a gente tem que se identificar. Ainda que, querido, que tenha 2 filhos pródigos, tinha os trabalhadores. E hoje, querido, as pessoas querem ser mais trabalhadores do que filhos. Foi o que o Espírito Santo tratou no meu coração. Sabe por quê? Às vezes, querido, a gente pode estar fazendo isso aqui, fazendo aquilo, fazendo e fazendo. Trabalhador, querido, ele não tem herança, ele tem salário. E tem muitas pessoas que estão como trabalhador na presença de Deus. Vem, faz uma coisa, Deus dá. Deus está abençoando, você está fazendo, Deus está abençoando. Mas não se descobriu como filho ainda. E tem o pai, meu irmão, tem o pai. Tem o pai. E pai, querido, para os filhos, ele tem recompensa, tem herança. Você tem uma herança de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Não se coloque como trabalhador. O trabalhador, ele trabalha por interesse, para receber algo. Esteja na presença do Pai por prazer, porque você sabe que você é filho. O que nós fazemos aqui, querido, é pelo reino. É o reino de Deus. A gente às vezes, querido, sabe, às vezes eu sinto, quando a gente fala aqui, vou dar um exemplo para vocês. Relógio de oração. Relógio de oração não é do pastor Nilo não, meu irmão. O relógio de oração é de Deus para essa igreja. Eu venho aqui porque eu sou responsável, mas se não fosse eu, ia ser outro. O estudo, querido, da palavra de terça-feira não é do pastor, não, é de Deus. É de Deus. Se não fosse pastor, ia ser outro. Nós temos a oração aqui, não é da Néia, não é do Nilo, é do Senhor, meu irmão. Às vezes as pessoas estão entendendo que não é para mim, é do Senhor para você. E quando a gente faz descaso das coisas de Deus, meu irmão, isso não é adoração plena. A gente tem que buscar ter prazer. Não, Senhor, eu vou na terça-feira, eu estou cansado, mas eu vou, Pai. Não tem isso para fazer. Tem minha academia, eu vou na academia na quarta, mas na terça eu vou para a casa do Senhor. Tem o meu futebol na terça, não, mas na terça-feira eu vou no futebol no outro dia, mas eu vou para a casa do Senhor. Está na hora, querido, da gente mostrar o quanto nós amamos ao Senhor, o desejo de estar com Ele, fazer para Ele. Fazer para Ele. Eu tenho visto, querido, né? Assim como esse casal de pastores que chegaram lá em casa, né? Glória a Deus, eles estão voltando restaurados, oramos com eles, conversamos bastante. Você imagina, vou falar uma coisa para você. Você imagina bem se o pastor Zé Carlos desistir dessa obra? Você imaginou quantas pessoas vão perder a oportunidade de se converter, de conhecer Jesus aqui dentro?
Você imagina, querido, você que ainda não se colocou na posição que Deus quer. Quantas pessoas poderiam sair das drogas? Quantas pessoas poderiam ter o casamento restaurado se você se posicionasse como filho de Deus? Quantas mulheres poderiam estar aqui na presença do Senhor se você se colocasse como mulher do Senhor, como obreira do Senhor na casa do Senhor? Quantos? Querido, quanto mais tempo eu demoro, mais pessoas se perdem lá fora. Se o pastor desistisse, você imagina quantas pessoas perdidas estariam em Paraíba do Sul? Mas a obra não é dele, a obra não é, só para ele, a obra é para nós todos, para mim e para você. Deus olhou uma coisa, viu um chamado em você que você ainda não viu. Aí às vezes nós damos desculpas, As maiores desculpas que eu tenho escutado hoje é: não tenho tempo, a minha idade, eu não sei. Querido, Deus te capacita. Moisés, querido, com 120 anos, a palavra fala que ele tinha um vigor de um garoto. Quando você ama Deus, querido, quando você quer fazer para Deus, Deus te dá uma força além do que você imagina. Deus tira o cansaço, Deus restaura. Quando você quer fazer. Eu fecho essa palavra, querido, em nome de Jesus. Foi o que Deus tratou. Eu nem ia ministrar essa palavra hoje. Deus tinha me dado outra mensagem. E só que eu fui tão constrangido pelo amor de Deus ontem, anteontem. Eu falei com a esposa, um casal que foi na minha casa lá. Não, a gente quer que vocês orem. Eu falei: Senhor, o que eu tenho para dar para eles? O que eu tenho para fazer? Mas há uns 2 anos atrás, querido, o Senhor falou assim: eu vou enviar pessoas na sua casa para vocês orarem. E começou a acontecer. Eu podia falar: Senhor, não quero. Mas, querido, se o Senhor falou, eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Esse ano, querido, esse ano, nós vamos estar trabalhando, querido, eu já estou falando de antemão para os irmãos. Se você precisar, pastor Nilson, vem aqui na minha casa, eu queria estar orando. Se você não consegue orar, meu irmão, vem aqui na minha casa, a gente vai estar indo na tua casa orando junto contigo. Quantas pessoas estão precisando de oração, meu irmão? Eu estou lá atrás, estou aqui, o dia que você me vê, pode me chamar, querido, que eu vou na tua casa, vou orar. Eu estou com um projeto aí, querido, que Deus colocou no meu coração, para poder estar abençoando os irmãos aí, em oração. Só que eu não vou falar ainda o que é mais para frente. Mas é para abençoar a sua vida. A minha vida Deus levantou para abençoar. E esse ano eu falei: Senhor, eu quero que o meu comportamento me denuncie como filho de Deus. Amém?